Meninas! Bom, hoje eu vim aqui com um vídeo muito diferentão para vocês. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o TA, conhecido por muitos como autismo, né? Ou alguns até dizem déficit de atenção, né? Eu acho que não se caracteriza muito em um déficit de atenção, mas como TA mesmo e autismo, né? Então, o que acontece? Eu vim falar pra vocês como eu descobri o autismo na vida, no caso, né? Na vida do meu filho, do Arthurzinho. Hoje o Arthurzinho tá com 5 anos. A gente descobriu o autismo dele. Na verdade, assim, eu descobri faz algum tempinho, mas o tratamento a gente começou recentemente, o ano passado. Ano retrasado? Não, o ano retrasado, no finalzinho do ano retrasado, em dezembro, na verdade, do ano retrasado. Por quê? O que acontece? Eu havia percebido no Arthur algumas características que, assim, não eram e não são comuns em muitas crianças. Primeiro, eu vou começar desde o começo para vocês entenderem. O que aconteceu comigo? Quando eu estava grávida do Arthurzinho, o Arthur é o meu mais novo, né? Mais ou menos quando eu estava de 6 para 7 meses. 7 meses? Eu já estava de 7 meses, né? Então o que acontece? Quando eu estava de 6 meses, quase 6 meses, de 5 para 6 meses, eu descobri que estava grávida do Arthur. Eu fui fazer uma laqueadura e no dia da laqueadura, que estava tudo certo, eu já tinha feito exame de sangue, tudo quanto é exame tinha dado tudo negativo e tudo mais. No dia da minha laqueadura, eu descobri a gravidez dele. Eu descobri que estava daqui 3 semanas, mais ou menos, eu ia completar 6 meses de gestação. Ah, Lu, mas como você descobriu? Como você não sabia que estava grávida? Infelizmente, gente, eu não sabia. Por quê? A minha menstruação, ela é totalmente desregulada. Só um pouquinho. Ela é totalmente desregulada. E o que acontece? Tava descendo pra mim normal todo mês. Tava vindo, e por sinal, tava vindo muito, deu até hemorragia, né? Porque antigamente vinha 17 dias pra mim, 15 dias, 10 dias, sabe? Vinha muito, muito, muito. Então, pra mim, e tinha meses que a minha menstruação não tinha uma data certa pra descer. Então, tinha meses que ela vinha 10 dias, 15 dias, 17 dias, 8 dias, então assim, ela não tinha uma data prevista para vir e também nem para parar. Então, devido a isso, eu nem passava pela minha cabeça essa questão de estar grávida ou, né, tipo, nunca pensei que eu poderia estar grávida. Até porque eu não tive enjoo, eu não tive desejo de grávida, eu não tive nada disso que a gente geralmente quando tá grávida tem. E o primeiro sinal que uma grávida tem é os enjoos, depois a menstruação não desce ou vem só uma borrinha de café. E como pra mim tava vindo uma cachoeira, inclusive eu tava até com hemorragia, então pensei, nada demais. Só que daí no dia da minha laqueadura eu descobri a gestação e que daqui 3 dias eu faria 6 meses. Eu falei, não, doutor, o senhor tá louco, capaz mesmo, não é possível. Tá descendo pra mim. Inclusive, eu repeti os exames e eu tive que fazer uma transvaginal. Só que eu falei pra doutora que não tinha como fazer transvaginal porque eu estava naquele dia, né? Estava lavando e a enfermeira falou que sim e que ia conversar com o médico para dar um jeito de fazer, porque senão eu não ia poder fazer a laqueadura. Tá. Aí eu tomei um remédio para parar de descer. E esse remédio cortou a menstruação. Eu tomei um banho lá na maternidade, lá onde eu ia fazer a laqueadura. E aí eu fiz a transvaginal. E, pra minha surpresa, nessa transvaginal, eu descobri que daqui 3 semanas eu ia entrar, né, pra 6 meses de gestação. Só que antes disso, 30 minutos antes, eu tinha feito o exame de sangue lá mesmo, pra saber se não havia probabilidade de eu estar grávida. E aí, o que acontece? Eu fiz esse exame de sangue e deu negativo. Então, eles pediram, mesmo assim, por precaução, não só pra mim, mas pra todas as mãezinhas que estavam ali pra fazer laqueadura, pra fazer a trans, né, também vaginal pra ver.
Então eu fiz a transvaginal e aí veio a surpresa que eu estava grávida. Então aí o que acontece? Eu tive um choque na hora, porque tipo, eu não pensava, não passava pela minha cabeça, não jamais estar grávida. E sim, gente, eu estava grávida. Aí o que acontece? Eu tive uma gestação bem tranquila do Arthur, só que daí quando eu estava de 7 meses, eu estava na cozinha esquentando almoço para mim e para os meus outros 2 filhos pequenos, né, o Enzo e o Davi, quando eu senti um mal-estar. Mas não foi um mal-estar qualquer. Eu resbalei no tapete da cozinha e bati a parte da coluna aqui das costas, tipo essa parte como se fosse a coluna. Eu bati ela aqui, né, das costas, na quina da janela da cozinha. E isso fez com que eu bati a quina e a cabeça, né? Que eu bati a quina e a cabeça no vidro. Isso fez com que eu desmaiasse, né? E desmaiasse por alguns minutos, mas daí eu voltei em si. Só que daí eu tava com muita dor, eu não sentia minhas pernas paralisaram, elas ficaram paralisadas, eu não sentia a perna de jeito nenhum. Comecei a gritar desesperadamente, sozinha, com 2 crianças, porque meu esposo estava trabalhando. De repente, a minha comadre, né, que é a madrinha dos meninos de casa, morava do lado da minha casa na época. Ela me socorreu, mas o esposo dela, porque meu filho começou a gritar, ele veio, pulou por trás, porque atrás ainda da minha casa não era fechado, hoje em dia é fechado, né? Mas antes não era fechado ainda, graças a Deus que não era, porque a porta da casa estava trancada, as janelas, e aí ele pulou por trás, a porta da cozinha estava aberta, ele abriu a porta, minha comadre abriu o portão, tudo, minha comadre entrou para me socorrer. Chamaram a ambulância, ela foi comigo pro hospital. Dentro da ambulância, a médica falou assim, ó, não mexe a perna, porque a gente vai te dar uma injeção muito dolorida. Elas estavam até com dó de mim, porque disse que essa injeção era dolorida demais. E quando ela aplicou a injeção na minha perna, que eu não senti um pingo de dor, e as enfermeiras falaram que doía muito, eu comecei a gritar desesperadamente dentro daquela ambulância, pensando que eu tinha ficado tetraplégica, que eu tinha perdido, né, o movimento das pernas, e eu comecei a gritar desesperadamente, chorar desesperadamente, falando, meu Deus, como que eu vou cuidar de 3 crianças, para, né, numa cadeira de rodas, tudo. Eu sei que Deus nos dá condições para tudo, mas aí o que acontece? Chorei muito, fui pro hospital. Cheguei lá, né, a médica do hospital, né, que me atendeu, sabia que eu era gestante, e mesmo assim, eles fizeram raio-x em mim, né, eu fiz uma radiografia das pernas e das costas, sendo que mulher grávida não pode fazer radiografia, tá, gente? Muito importante lembrar isso. Se você estiver grávida, caiu, quebrou um braço, uma perna, não pode fazer radiografia, porque é muito perigoso pro bebê. E a médica, ela sabia disso, e mesmo assim, os médicos não se atentaram a isso. E eu fiz, porque eu estava lá e com dor, eu já nem lembrava mais de nada e tudo mais. Deram sedativo pra mim, pra eu me acalmar, porque eu estava muito nervosa. Eu fiz, né, o raio-x da coluna, das pernas, tomei remédio. Aí eu peguei uma obstetra, que eu vou falar pra vocês, viu? Não gostei dela, porque ela foi, assim, muito negligente. Eu falo que isso foi negligência dela, porque o que acontece? Ela pegou um estetoscópio, colocou só em cima da minha barriga, de um lado e do outro, pra escutar o coração, disse que estava tudo bem com o neném, e me liberou pra casa, porque depois de um certo tempo, lá, a minha perna no movimento voltou, graças a Deus. Mas eu queria muito ver o Arthurzinho, porque daí no mesmo dia que eu descobri a gravidez, eu já descobri que era um menino. Eu queria muito ver, né? Eu queria muito ver o Arthurzinho. E o que acontece, né? Eu queria muito ver ele e naquele aparelhinho, e ela não viu ele naquele aparelhinho. Ela simplesmente só pôs o estetoscópio, escutou ali do jeito dela e falou que estava tudo bem. Estetoscópio, pra quem não sabe, é aquele aparelho que o médico coloca pra escutar chiado do pulmão, quando você tá gripada, ou a criança, né, e tudo mais. Então, a outra médica disse que aquilo nem dá pra escutar direito o coração. Então, tipo assim, ela nem viu direito e me mandou pra casa. E aí eu fui pra casa, mas eu estava bem, gente. Depois disso eu estava muito bem. Só que eu ainda estava cafifada com aquilo na cabeça, porque eu queria muito ver o Arthur, eu queria muito ver ele, pra saber se estava bem, porque o meu tombo foi feio, paralisou minhas pernas, mas tudo bem.
Aí eu fui pra casa e no caminho de casa eu falei pra minha comadre: comadre, eu vou chegar em casa, eu vou esperar passar 2 dias, vou falar pro meu esposo que eu estou passando um mal pra poder ir pra maternidade, pra ele me levar na maternidade pra eu ver o Arthurzinho. E aí eu esperei passar 3 dias, não foram nem 2, foram 3 dias. E aí eu queria muito ver o Arthur, eu estava nervosa, ansiosa, eu queria ver ele, porque eu queria ver ele. E eu falei pro meu esposo que eu estava passando muito mal. E ele me levou pra maternidade. Mas, gente, eu não estava passando mal, eu estava super bem. Eu apenas menti que estava passando mal pra poder ir pra maternidade e conseguir ver ele. Chegando na maternidade, eu menti pra médica que eu tava com muita dor pra ela poder ver ele. Só que, gente, relembrando, eu estava super bem. Eu tava bem até demais, digamos. Tava andando super bem, eu tava respirando super bem, tava super bem. Não tava passando mal. É só porque eu queria ver ele mesmo, aquela coisa de mãe, que mãe quer ver. Mas acabou que de uma mentira se tornou uma verdade. Por quê? Chegando na maternidade, eu fui lá, pus a roupa que a médica pede e deitei lá na maca pra ela ver ele lá na salinha dela. E ela perguntou pra mim assim: mãe, você está bem? E aí eu falei assim, tá. Ela falou assim: você tá com falta de ar? Eu falei: não. Ela não tá mesmo com falta de ar, tem certeza? Eu falei: tenho. Daí ela falou assim: mas você tá bem? Aí eu acabei que falei: ó, doutora, é o seguinte, eu estou bem, é que aconteceu assim, assim, assado, e eu queria ver ele, então por isso que eu acabei mentindo que tava com dor pra poder ver ele. Dela bem assim: tá bom, mãe, fica aqui que a gente já volta. E aí nisso eu escutei ela falando pra enfermeira que pedisse pra ligar no outro hospital, né, que era um hospital bem grandão, que é o Rocio, aqui da minha cidade, pra ver se tinha leito na UTI, tanto pra mãe quanto pra criança. E aí eu entrei num desespero, porque eu escutei ela falando, e aí ela falou, a enfermeira falasse meio baixo pra eu não escutar. E ela veio e me perguntou: mãe, você tá com quem? Eu falei: eu tô com meu esposo. E nisso, tá bom. Ela falou assim: ele tá aí fora? Eu falei: tá. E ela foi conversar com meu esposo sobre isso, né? Que eu ia ser transferida pra outro hospital. E nisso, meu coração já começou a ficar angustiado por dentro, angustiado. Porque, ai gente, eu chorar, desculpa, eu sou muito chorada. Porque eu realmente não sabia o que tava acontecendo. E eu não sabia que, de uma simples mentira, que eu menti que tava passando mal, estava acontecendo uma coisa muito grave de verdade. Então, eu creio que Deus trabalha no momento certo. E o que acontece? Nesse dia, eu fui pra lá e a médica falou: mãe, é o seguinte. Ela só falou assim, ela não falou que era grave, ela só falou: é o seguinte, mãe, você tem uma bolsa rota. Pra quem não sabe o que é uma bolsa rota, a bolsa rota, ela, o que acontece? Ali, né, a bolsa, ela faz aquele mini furinho, é como se fosse uma bexiga, você fizesse um leve furinho e ela fosse desvaziando aos pouquinhos. Então, toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi, o líquido amniótico, né, ia vazando por aquele furinho. Só que ele vai vazando lentamente. Aí, quando chega no final da gestação, acaba que o líquido já acabou tudo. Não tem mais aquele líquido que a criança precisa para respirar, para sobreviver dentro da mãe. E foi o que aconteceu com o Arthur. Ele já estava ali uns 5 dias, né, que deu mais ou menos o tombo, até chegar no hospital. Deu 5 dias, ele estava no seco total, praticamente, sem líquido amniótico. Ele tinha tipo, não digo totalmente sem, mas ele tinha, era praticamente sem, porque a médica falou que o que tinha ali não salvava a vida dele. E que ele estava vivo dentro de mim por um milagre de Deus. Então, tipo assim, se a outra médica lá, desde o começo que eu caí, ela tivesse olhado naquele aparelhinho, ela não tinha me mandado para casa, eles tinham feito uma cesárea de emergência, mas não foi o que aconteceu. Então, o que acontece? Eu fui para esse outro hospital, cheguei lá 2h45 da tarde e eles induziram o meu parto. Eu não fiz cesárea, eu fiz parto normal, apesar de tudo, né? Ela falou que como ele já tinha aguentado até ali, ele aguentava um parto normal. Colocaram eu no monitoramento, no soro, tudo mais. E eu fui pra lá, parto normal. E chegando lá, eles colocaram os remédios, tudo. Quando foram ver, eu tava com 4 de dilatação. Mas a dilatação não subia, não subia, não subia, não subia, não subia. Até que deu mais ou menos umas 9h45 da noite. Ela veio, falou pra mim: mãe, você tá com 6. Só que 6, gente, da hora que eu dei entrada,
das 2h45 da tarde para as 9h45 da noite, você tá com 6, olha o tempo que ele ficou sofrendo ali, porque ele ainda continuou sofrendo, porque ele já tava todo esse tempo sem líquido amniótico, então ele ficou sofrendo ali, né? Deu sofrimento fetal, que eles falam, né? E eu continuei. Aí, quando deu 10 horas, mais ou menos 10h20, ela veio e falou, você tá com 7. E eu, tá bom. Aguenta mais um pouco, mãe. Se quando deram, ela falou pra mim, quando deram umas 11h30, se a gente vê que não se passou dos 7, a gente vai te levar pra cesárea. E eu, tudo bem. Fiquei. Deu 10, e daí deu 11h30, em ponto. Eu estava com 7 de dilatação. Eu falei pra médica, é possível me pôr debaixo da água? Porque eu sei que se eu jogar água quente nas costas, talvez dilate mais rápido, né? Pra tentar. Aí a enfermeira falou, olha, eu vou conversar com a médica. Foi, conversou com a médica quando era mais ou menos 11h40 da noite. Eu entrei debaixo da água. Eu entrei, era umas 11h40, 11h50 da noite. Eu entrei debaixo do chuveiro, na água bem quente, e ela falou pra me sentar numa bola. Só que eu sentei na bola e deslizou. E aí eu não quis cair na bola. Eu saí da bola, falei, não, vou ficar só debaixo do chuveiro. Só que deu 5 minutos, mais ou menos, contado no relógio. Eu pedi pra sair da água. E falei pra ela, meu filho tá nascendo. Eu tô sentindo. E nisso ela falou, não, mãe, não é possível. Eu falei, tá nascendo. E eu tava com 7 de dilatação. Pra vocês verem como a água me ajudou. E aí nisso ela falou, tá bom. Me sequei, coloquei o outro roupão lá na camisola. Fui pra cama. E daí nisso já era 00h08. Não, 00h06, que eu olhei no relógio. Eu falei pra enfermeira, meu filho tá nascendo. A enfermeira veio, uma das enfermeiras veio e olhou e falou, não, mãe, não tá nascendo. Só que ele estava nascendo, porque eu senti a cabecinha dele ali, eu vi o cabelinho e eu gritei, não, ele tá nascendo sim. E a enfermeira, não tá, mãe. Aí nisso eu falei, gente, meu filho tá nascendo. Aí nisso veio outra enfermeira e olhou e deu um grito pra doutora, doutora, tá nascendo mesmo, tá nascendo, tá nascendo. Nisso a médica veio com uma injeção e falou assim, mãe, fica bem quietinha que a gente vai aplicar essa injeção lá na parte de baixo pra você não sentir dor. Só que não deu nem tempo, gente. Foi questão de eu respirar. O Arthur voou em cima da cama, só deu tempo da médica pegar ele, porque ele quase caiu fora da cama. Deu nem tempo. Na sala de pré-parto, tá? Isso foi tudo na sala de pré-parto. Foi muito rápido. Muito, muito rápido. O Arthur veio muito rápido. Não deu nem tempo da médica abrir a tampa da injeção. Quando ela pensou em abrir a tampa, eu só respirei e ela não respira. Ele já foi pra fora. E eu não senti dor nenhuma. Eu fui pra lá sem um pingo de dor. Eu não, juro por Deus, eu tive uma leve colicazinha, muito leve. Eu não tive dor nenhuma. A dor que eu tive dos 2 primeiros, eu não tive do Arthur, dor nenhuma. Glória a Deus, eu não tive dor nenhuma. Eu, das 2h45 da tarde até 00h10 que ele nasceu, eu fiquei lá no soro sem um pingo de dor. Um pingo de dor. Sou muito grata a Deus por isso, porque eu não senti dor nenhuma. Eu ficava angustiada, triste, nervosa, porque toda mãe fica, né? Quem é mãe sabe como é. E aí foi aonde o Arthurzinho nasceu. E aí ele foi direto pra UTI. Eu não vi ele. Ela só me mostrou ele de relance e ele já foi pra UTI. E eu fui pro quarto. Aí quando eu fui pro quarto, eu comecei a chorar porque eu queria ele do meu lado. E eu falei pra doutora, não tem como ele ficar um dia comigo. Aí as meninas foram, conversaram com a médica trouxe ele um dia pra ficar comigo, só no quarto. Ele passou aquela noite comigo no peito, né, pra mamar. E aí ele foi no outro dia pra UTI. E aí todos os dias que eu tava no hospital, eu descia pra UTI pra amamentá-lo e pra ver ele na incubadora e tudo mais. E aí chegou a parte mais triste pra mim, que foi no 3º dia, quando a médica me deu alta. Ah, mas por que triste? Nossa, você ganhou alta. Sim, gente, eu ganhei alta, mas o Arthur não. O Arthur ficou na UTI. E para uma mãe ir embora, ganhar alta do hospital e não ter seu filho ali, é pior dor. Não tendo motivo assim de não poder levar ele para casa, né? Porque eu tinha ele estava ali, só que ele ia ficar na UTI. E a médica falou, mãe, você não vai poder ficar aqui, mas você tem que vir todos os dias para ver ele e amamentar ele. Porque se você não vir, eles dão como abandono de incapaz, né? O conselho tutelar dá como abandono de incapaz. E eu ia todos os dias ver ele. E outra, não podia chegar atrasado.
E um dia, devido a um acidente de trânsito, eu cheguei atrasado lá e eles não me deixaram entrar pra ver ele. Tava de dieta, eu comecei a gritar, fazer um escândalo, eu passei mal, eu desmaiei. Eu fiz um monte de escândalo, até que uma enfermeira bem boazinha conseguiu me colocar pra dentro, arriscou praticamente o serviço dela e colocou eu pra dentro pra ver ele. Aí eu fiquei 15 minutos lá, né, pra não prejudicar a enfermeira, vi ele, peguei ele no colo rapidinho, amamentei, coloquei ele de novo na incubadora e vim embora. Ele ficou 8 dias lá, graças a Deus foram só 8 dias, né, porque eu pedi muito pra Deus pra liberar ele pra casa. Ele ia ficar mais dias, mas graças a Deus, de tanto eu buscar a Deus, ele veio pra casa. Aí, beleza, ele veio pra casa normal, né, fiquei muito feliz, muito contente. Só que aí começaram a surgir os problemas do Arthur. Como assim surgiram os problemas? Com 2 meses, eu levei ele quase morto pro hospital. Aí começou o meu pesadelo, né? Foi onde a gente descobriu que ele era cardiopata, que tinha probleminha no coração e que ele precisava de uma cirurgia no coração, que além disso ele também tinha um sopro no coração e tudo mais. E aí foi aonde que ele foi internado. Eu fiquei 10 dias internada com ele. E aí a médica marcou pra ele fazer o cateterismo, né? Então aí eu vim pra casa, tudo. Ela marcou a data da cirurgia, ele fez o primeiro cateterismo. Inclusive, ele ia fazer 2 cateterismos para depois a cirurgia no coração. Só que daí, graças a Deus, ele só fez um cateterismo e não precisou no momento da cirurgia. Não que ainda ele não precise. Na verdade, assim, ele ainda precisa da cirurgia, pelo que a médica falou. Mas eu já vou chegar lá porque aconteceram umas coisas aí que ocasionaram de novo a vir a calhar precisar, né? Aí aconteceu isso. E aí, fiquei muito triste, chorei muito, né? Mas Deus sabe o que faz. Ele fez lá o cateterismo, ocorreu tudo bem na cirurgia, glória a Deus. Só que daí, quando ele saiu pós-cirurgia, que ele foi pro quarto, no caso, pra UTI, né? Pós-cirurgia, ele foi pra UTI. Ele teve uma febre de 40 graus. E é onde as médicas tiveram que reanimar ele de novo e tudo mais. Coisas que acontecem, né? Mas aí deu tudo certo, ele foi pra UTI, depois ele foi pro quarto, foi uma bênção de Deus. E aí depois de tudo isso que aconteceu, tô olhando porque tem uma borboletinha voando aqui, Deus é maravilhoso. E aí depois de tudo isso que aconteceu, lá ele teve alta, a gente veio pra casa, daí isso com 2 meses. Aí se passaram um bom tempo, aí quando ele estava com 1 ano, completando recém 1 ano, a gente percebeu que ele não falava mamãe nem papai, ele também não sentava sozinho, ele não queria saber de mim, ele não vinha no meu colo de jeito nenhum, gente, era só no sofá, não gostava do meu colo, na verdade ele não gostava de colo, o único colo que ele aceitava era o do pai dele, né, e no mais ele não vinha com ninguém, ele gritava, ele chorava, assim, sabe? Então a gente deixava ele gostava de ficar só no sofá, inclusive ele gostava de dormir só no sofá, eu tinha um sofá de 2, 3 lugares, ele só gostava de dormir ali até um bom tempo, ele só queria saber daquele sofá, e não tinha nada que fizesse ele dormir em outro canto. Põe ele na cama, ele acordava de madrugada chorando desesperadamente. Aí pra ele dormir, eu botava ele nesse sofá, botava uma proteção e ele dormia nesse sofá. E aí, o que aconteceu? Foi muito, muito desesperador pra mim, porque ele não queria largar daquele sofá. Só que aí, como que eu descobri que ele tinha autismo? Eu fiquei meio que observando, porque eu tenho um sobrinho, que ele tem 8 anos, João, e ele tem autismo. E ele fazia umas coisas assim, meio, muito diferentes. Ele deitava assim no braço do sofá, em cima das pernas e dos braços, e ficava assim, fazendo um movimento pêndulo, que a gente chama, né? Que é aquele movimento que a criança vai pra frente e pra trás, ou vai pra um lado e pro outro. E ele dormia ali naquele sofá, bebezinho, gente, bebezinho. Ele dormia no braço do sofá. E por incrível que pareça, ele não caía do braço do sofá. Dava agonia e uma aflição grande de ver ele no braço daquele sofá, dormindo ali, se balançando.
Mas, por incrível que pareça, ele não caía dali. O braço do sofá é estreitinho. E eu tinha um medo dele cair dali. Eu falava, Karina, ele vai cair daí. E ela falava, não, ele não cai. E ele, por incrível que pareça, ele nunca caiu do braço do sofá. Ele dormia ali, gente, por incrível que pareça. Ele nunca caiu dali. Era como se fosse um imã e grudasse ele ali. E eu vi que o meu filho começou a fazer umas coisas meio igual. Ele começou a bater a cabeça no sofá, que é aquele movimento pêndulo pra trás, né? Ele começava a fazer assim, com a cabeça bem forte, que chegava a dar tontura na gente. Então eu fui percebendo algumas coisas. Eu percebi que ele não falava. Inclusive, ele não gatinhou, ele não andava. Ele foi andar com Quase não. Ele foi andar com 3 anos e 2 meses. Gente, não é normal, assim, pra uma criança andar com 3 anos e 2 meses. Por mais que falem que cada criança tem o seu tempo, não, gente, não é normal, tá? Se teu filho não anda com essa idade, ou até com 2 anos e meio em diante, ele não anda, procure sim um médico. Não fique pensando que cada criança tem seu tempo, porque quanto mais rápido você descobre o diagnóstico, né, precoce, você ajuda teu filho a se desenvolver mais. E o que acontece? Com 3 anos e meio, o Arthur começou a andar, mas ele ainda não falava. Ele não falava mamãe, ele não falava papai, ele não falava nada. Então, eu achei estranho, porque assim, a criança com 6 meses, na verdade a criança com 2 meses, ela já começa a balbuciar, que é fazer esses balbuceios que toda criança faz. Quando você brinca com uma criança, ela te olha, ela dá risada, ela cai na gargalhada com 2 meses. Meu filho não fazia isso. Então não pense que é normal, porque não é. Por mais que cada criança tenha o seu tempo, observe muito isso. Porque não é, gente, não é. E eu falo por experiência própria. Hoje eu entendo muito isso. E eu trabalhei muito com criança, eu fiz magistério, eu observei vários tipos de criança. E eu sei como é. Claro que tem umas crianças que são mais inteligentes que a outra, começam tudo mais cedo, outras começam com um pouquinho mais tarde. Mas por mais que comece tarde que eu digo assim, é com 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas não demora muito. E qual é a primeira... Deixa a moto passar. Qual é a primeira palavra que uma criança fala? É mãe, pai. É a primeira palavra que a criança fala. E se ela não fala isso, é gugu dadá, é mamá, papá. Se ela não fala isso, procure observar sim, porque você tá deixando e adiando ali um término do seu filho. E aí, o que aconteceu? Foi aonde que eu descobri o autismo do meu filho. Por quê? Ele via que ele fazia os mesmos movimentos e eu fui atrás de ajuda. Procurei médico. Demorou pra sair, mas até que eu descobri. Hoje o Arthur, ele tá com 5 anos, ele tá no pré-2. Hoje ele tem se desenvolvido muito, ele já fala, ele já tem feito muitas coisas, porque ele já passou por fisioterapeuta, neurologista, psicóloga, ele passou por uma pediatra especializada na área, então ele tem feito tratamento. A escola tem ajudado muito ele, porque ele não foi para creche, ele foi direto pro pré-1 e o pré-2. Desde o ano passado ele começou a falar palavras novas. Hoje ele tá muito apegado a mim, hoje ele aceita abraço, ele aceita beijo, porque eu fui envolvendo o meu filho, eu fui ensinando ele, dando esses carinhos nele, pra ele poder aprender a gostar de beijo, de abraço. Ele gosta muito de brincar de carrinho, ele ama carrinho, então o brinquedo favorito dele é montar pecinhas, aqueles blocos de montar. Então ele tem as rodinhas, ele monta os carrinhos ali com os blocos de montar. E ele gosta muito do universo de carrinho, então ele fica só naquele universo. Por quê? Cada autista tem uma fase. Então ele teve a fase de ficar se batendo, ele teve a fase de rasgar literalmente as roupas. Quem convive comigo sabe que o desespero que era de ver ele comer toda a roupa. Ele rasgava literalmente as roupas, de rasgar, e eu sempre tenho que estar gastando com roupa, comprando roupa, e eu não vencia comprar roupa pra ele. Agora, graças a Deus, ele parou com essa fase. Ele teve a fase de arrancar tudo que é adesivo de parede, papel de parede, assim, puxar, porque é adesivo de etiqueta, adesivo de tudo. Ele não podia ver um adesivo que ele arrancava. Mas a pior parte pra mim foi a fase da roupa. E o que aconteceu também? Recentemente descobrimos que ele tem uma astenose, que é um probleminha que liga uma veia do coração pro pulmão. E agora eles estão investigando para ver se faz a cirurgia do coração ou se faz a cirurgia do pulmão. Por quê? O que acontece?
ele teve várias convulsões já, ficou internado várias vezes por causa de convulsão. Inclusive, ele toma respiradona, né? Que é justamente para evitar convulsões e tudo mais. Ele toma outros remédios. Eu dou calmantezinho, chazinho, que é calmante, né? Camomila, esses outros chazinhos de vez em quando. Mas graças a Deus, hoje ele é uma criança mais tranquila. Ele não tá mais uma criança agitada que nem ele era antes. Tá bem mais calmo. Ele abraça, ele beija, coisa que ele não suportava antes. Hoje ele tá aceitando mais. Então, a gente sabe, quando ele vem pra uma pessoa e ele pede... E ele fala a palavra... deixa eu lembrar a palavra, porque faz dias que ele não fala. Ai, gente, pior que agora me fugiu da mente a palavra dele. Mas ele vem, ele pede abraço, ele pede beijo. Ah, é poio. Quando ele vem pra você e ele fala poio, a gente sabe que o poio dele... Eu não sei o porquê dessa palavra poio, tá? Já me perguntaram por que ele fala poio, eu não sei. Eu tô tentando descobrir ainda o porquê dessa palavra poio, mas toda vez que ele fala poio, a gente sabe que ele quer beijinho no rosto e abraço. Então eu beijo, abraço, e ele vai pra pessoa e ele já vai com assim, poio, ele já vai virando assim. Então eu já sei que o poio dele é isso, beijo e abraço. Eu só não sei o motivo da palavra apoio, eu não sei o significado, não procurei pesquisar ainda sobre isso, se é só uma palavrinha que ele simplesmente inventou, mas é uma forma dele vir pedir beijos e abraço, e aí ele fala beijo, hoje ele já fala beijo, hoje ele fala abraço, além de falar apoio, né, ele fala beijo e abraço, pra quem ele não conhece, ele fala apoio, e a pessoa fica meio perguntando, que ele vai assim, meio poio, a pessoa fica assim, poio? Aí eu explico que é beijo e abraço, eu explico pra pessoa, é porque ele tem autismo, então essa é a forma dele pedir beijo e abraço, em coisas assim que eu acho lindo. Então assim, hoje ele fala algumas coisas, na escola ele tem desenvolvido muito, com os coleguinhas, com a professora, eu acho lindo, porque ele chega na professora e ele fala pra professora, ele dá beijo e abraço na hora de vir embora, ele fala até amanhã, ele aprendeu a falar até amanhã. Então ele tá aprendendo a falar muita coisa que o Arthur não falava. Ele tá se desenvolvendo de uma maneira incrível, incrível na escola. Por isso que eu falo, se eu tivesse feito um pouco mais antes pelo meu filho, talvez ele já tinha se desenvolvido muito mais antes. E eu vou falar, autista é uma criança incrível, porque eles têm a capacidade de desenvolvimento incrível de se ver. Tem crianças assim super dotadas. Eu tenho filho de amigas que são super dotados literalmente, que aprendem muito rápido. Eu tenho filho de uma amiga minha que ele fala inglês, espanhol, ele fala chinês, japonês, e ele aprendeu sozinho, sabe? Ele lê, ele escreve. Então, assim, tem autistas super dotados que são mais inteligentes que outras crianças. Sim, eles têm um pouquinho de déficit de atenção, é comum do autismo, né? Mas, assim, se você notar características no teu filho, principalmente quando você vai bater foto, o autista, ele não gosta de bater foto, por quê? Justamente porque ele não tem essa direção de ficar olhando fixo para aquela direção. Autista, ele não olha fixo. Tanto é que ele não olha, quando você está falando com ele não olha diretamente no seu rosto. Você fala com ele olha de um lado, ele olha do outro, mas ele nunca vai olhar fixo, ele não tem um módulo fixo, um olhar fixo naquilo, tá? Se ele tá brincando, por exemplo, com essa almofada, ele tá vendo esse desenho, ele não fica com o olhar fixo aqui, porque não é da característica do autismo. O autista, ele tem essa característica de olhar pro lado quando alguém vai falar com ele. Não, se ele olhar diretamente para você, é mais uma fase que Deus te abençoou e ele tá concretizando. O meu filho hoje em dia, ele até olha pra gente, porque foi uma coisa que eu fui ali direcionando ele e treinando e ali trabalhando com ele, mas não é uma característica deles, tá? Então, assim, mamães, observem isso, porque é importante sim, porque talvez às vezes você pensa assim, que teu filho, meu filho, você é besta, menino, tu não pega nada rápido, presta atenção, não brigue, não xingue, mas observe o seu filho, porque às vezes você tá brigando com ele à toa, sem saber que ele tem autismo, ou até mesmo outras doenças, porque não é só relacionado ao autismo, né? É relacionado a déficit de atenção, a desenvolvimento mental, ou a desenvolvimento do cérebro mesmo,
Porque o que acontece? Às vezes a criança, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar uma classe, uma turma, e não é porque ela quer ou é de propósito, às vezes é porque ela tem algum probleminha e precisa ser corrigido. Então, quanto mais antes você diagnostica e faz ali a precaução do seu filho, né? Quanto mais rápido você faz ali, você descobre, você começa o tratamento, né? O tratamento precoce, você tem muito mais chance do seu filho se desenvolver mais e vir a, né, ser uma criança inteligente mais do que eles já são, tá? E uma criança normal, porque eles são uma criança normal como qualquer outras. Eles só têm esse atraso, que é um atrasozinho que dá no cérebro, né? Onde a criança tem esse atraso na fala, no desenvolvimento de andar, tudo mais, sabe? Observem isso, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não fiquem com medo achando que, meu filho é um retardado, meu filho é isso. Não, gente, não, muito pelo contrário. Seu filho é uma criança normal como qualquer outra criança. E se Deus te deu um filho, seja ele com qualquer tipo de deficiência múltipla ou qualquer coisa que seja, cuide dele com amor, dê amor, porque se Deus deu, ele sabe da tua capacidade, ele sabe a mãe guerreira que você é, a força que você tem, porque eu aprendi a ser uma mãe mais forte, eu aprendi a ser uma mãe forte, eu aprendi a ser uma mãe guerreira, eu aprendi a ser uma mãe que briga pelo direito do meu filho, por exame, eu brigo por tudo, sabe? Cansei de brigar até mesmo na justiça por direito de exames, por direito de tudo. Eu luto pelo direito do meu filho todo dia. E assim eu falo pra vocês, lutem pelo direito dos seus filhos, corra atrás, sabe? Não deixa guardado numa caixinha, não. Brigue mesmo. Se precisar pôr a boca no trombone, como diz a minha mãe, coloque mesmo, sabe? Lute por aquilo que você acredita, pelo seu filho. Então hoje o Arthur, eu sou muito grata a Deus, porque quem me conhece ele, sabe o tanto que ele evoluiu, o quanto que ele se desenvolveu graças a mim, porque eu sempre fui uma mãe que corria atrás e eu corro atrás. Eu sempre faço atividades para interagir com ele, eu faço atividades que vai desenvolver coordenação motora, linguagem e tudo mais, porque também é importante você, como mãe, também fazer em casa, não só esperar ele, vou esperar que tal dia ele vai pra fisioterapia, eu vou fazer lá. Não, faça em casa também. Faz brincadeira, pega um monte de garrafa diferente, garrafa de diversas formas diferentes, tira a tampinha e dá pra criança, manda a criança encaixar a tampinha ali pra ver se ele vai conseguir achar as tampinhas das garrafas certas, sabe? Tem várias atividades, inclusive no YouTube, pra você ver várias atividades, né? Pra ajudar a criança no raciocínio, né? Porque isso ajuda a criança a raciocinar mais, ajuda na coordenação motora, ajuda a criança a pensar mais, sabe? A se desenvolver mais, tá? Sobre questão de alimento também. O Arthur, no começo, tinha muito alimento que ele não comia, mas isso é questão de texturas, porque o autista, ele tem essa questão de textura, de coisas que ele não gosta mesmo de comer e tudo mais. Então tem tudo isso que você tem que observar com o seu filho e dando pra ele aos poucos, sabe? Vai dando de um jeito, tipo, fazendo brincadeiras. O Arthur não gostava de tomate, até hoje ele não gosta muito de tomate. E o que eu faço? Eu pico o tomate picadinho e coloco no meio da comida e dou pra ele comer junto com a comida, pra ele não sentir totalmente o gosto do tomate, senão ele põe a mão na boca e tira. Só que tem muitas outras coisas que não, ele come, ele adora. O Arthur come de tudo, tirando o tomate, que ele dá um pouquinho de baile, mas no mais ele come de tudo. Ele come quiabo, ele come tudo. Meus filhos, graças a Deus, eles comem de tudo. Inclusive, teve uma coisa que o Arthur nunca comeu, e essa semana eu fiz, meus outros filhos amam, mas ele nunca tinha comido, que era rúcula. E como você sabe, a rúcula, ela tem aquele amargor no final, né? E eu fiz a salada de rúcula. Só que o que eu fiz? Eu não coloquei no prato dele, porque eu sabia que automaticamente ele ia tirar do prato, né? Eu só pus a couve, né? Porque a couve eu sei que ele come. Só que daí ele veio com um prato vazio pra mim, querendo mais comida. Eu peguei uma rúcula e coloquei na boquinha dele e falei, mastiga, tu. Olha que gostoso. E ele mastigou. E por incrível que pareça, mesmo sendo um pouquinho amargo, ele gostou. E ele pegou mais no meu prato e comeu. Então, ou seja, foi uma coisa nova, mas ele super aprovou. Mas assim, eu fui com calma, devagar, porque assim, a gente não pode forçar também a criança a gostar daquilo.
Outra coisa também muito importante que eu esqueci de falar aqui. O Arthur, quando ele estava com 4 anos, não, ele ia completar 4 anos, ele ainda usava fralda. E a neurologista, né, a neuro dele, falou pra mim que eu não ia conseguir tirar ele das fraldas tão cedo. Que o Arthur ia sair das fraldas mais ou menos com 8 anos de idade. Por aí. Porque como ele ainda não falava, não sabia pedir, tudo mais, e ele era meio rígido pra isso, que ele não ia sair das fraldas. Só que eu pensei, não, ele precisa sair das fraldas. Ano que vem ele completa 4 anos, ele vai pra escola. Como eu vou mandar meu filho pra escola usando fralda? Se fosse na creche, tudo bem, na creche as tias trocam fralda. Mas na escola eles não trocam. Como você vai mandar seu filho, né? Não tem, impossível você mandar seu filho ali pra escola, né? Com 4 anos, com fralda. Então o que eu fiz? Eu comprei um piniquinho. Isso era no inverno, finzinho de inverno já, e tentei tirar ele da fralda. Só que daí ele mijava, eu deixava ele mijado um pouquinho. Só que daí meu marido começou a pegar no meu pé, porque tava tempo de frio, e ele falou, é muito frio, perigoso pegar friagem, perigoso ficar doente. E aí eu fui aonde eu desisti de tirar ele das fraldas. Só que daí, logo depois que passou o frio, já veio mais o verão, eu falei, não, eu vou tirar o Arthur da fralda e vai ser esse ano. E não vai ter agora ninguém que faça eu desistir. Nada e nem ninguém. Pode estar frio, calor, ele vai sair das fraldas. Mesmo ouvindo pessoas dizendo que eu não ia conseguir. Eu tirei ele da fralda, deixava ele mijadinho, levava ele no piniquinho, apresentei o piniquinho pra ele. E falava assim, abaixa e mija, e nananã. Aí, no comecinho, nos 2 primeiros dias, ele sentava com os shorts e mijava por cima dos shorts. Aí foi onde que eu fui ensinando ele a baixar. Gente, por incrível que pareça, tirando os 2 primeiros dias que foi luta, eu tirei meu filho com 3 dias da fralda, de dia e de noite. Ele saiu da fralda, até hoje ele vai no piniquinho sozinho. Ele faz as necessidades dele sozinho e tudo mais. E quando ele fazia xixi, a primeira vez, a gente batia a palma pra mostrar pra ele que ele fez uma coisa boa. E aí ele começou a associar a palma com uma coisa boa. Aí toda vez que ele fazia xixi, ele vem pra gente e bate a palma. Atui xixi, ele fala. Atui cocô. Eu falei, atui, daí ele bate a palma, eu sei que ele foi no piniquinho. E, gente, eu sou muito grata a Deus, porque essa técnica deu super certo comigo. Então, toda vez que ele faz uma coisa certa, a gente bate palma pra mostrar pra ele de uma forma de agradecimento, porque ele aprendeu aquilo, sabe? Hoje, e aí antes, ele só quando ele queria água, alguma coisa, ele vinha e ficava, E hoje eu comecei a não dar água pra ele, não dar as coisas pra ele, enquanto ele não falasse, água, quero água. E hoje o Arthur fala, hoje ele pede água, hoje ele pede comida, ele fala assim, todo dia de manhã ele vem com o copinho, assim, quando ele tá em casa, ou até mesmo antes de ir pra escola, quando ele tá em casa, toda hora, não só de manhã, toda hora ele vem com o copinho, café, porque ele ama muito café, cafete. Então, tipo assim, eu sou muito grata a Deus, porque eu consegui ensinar meu filho a fazer coisas que os médicos diziam no momento ser impossível, por causa devido a tudo isso, dos problemas dele do autismo, né? Ele fez vários exames para comprovar o autismo, foi comprovado, tá? Com vários exames aí que comprovaram mesmo o autismo. E agora ele tá em tratamento ainda, né? Porque ele ainda faz tratamento de várias coisas. E eu sou muito grata a Deus. Então, esse aqui é mais um... Foi até grande o vídeo demais, mas era mais para alertar as mamães mesmo, né? Como eu descobri o autismo. E para você que tem essa dúvida, assim, ó, tem esse medo, procure um médico, procure um especialista, procure pediatra, se você tem essa dúvida, porque nada melhor que um médico para tirar suas dúvidas, mas assim, se você acha que o teu filho tem, leve, porque quanto mais cedo você tiver o diagnóstico mais cedo, melhor vai ser pro desenvolvimento do seu filho, tá, mamãe? Então, mamães, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado algumas mães aí que têm essa dúvida. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!